O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirma que os inquéritos sobre a ABIN paralela e sobre o uso da Polícia Rodoviária Federal para interferir nas eleições de 2022 estão em fase final de elaboração. Assunto para a nossa repórter Janaína Camelo, que chega ao vivo com todas as informações. Mais uma vez, boa tarde para você, Janaína. Boa tarde, Soraya. Pois é, foi isso mesmo que Andrei Rodrigues, diretor aí da Polícia Federal, disse. Ele disse que as equipes que estão ali, os investigadores que estão envolvidos nesses inquéritos, estão ali a esforços dessas equipes. Estão se esforçando para que seja concluído ali os dois inquéritos, os relatórios dos dois inquéritos sejam concluídos nas próximas semanas, ainda nesse ano. No inquérito da ABIN paralela, só lembrando, a Polícia Federal investiga ali uma espionagem ilegal por parte do governo de Jair Bolsonaro contra autoridades públicas, políticos que eram então desafetos ali do então governo, utilizando ali um monitoramento ilegal, utilizando a estrutura da ABIN. Na época, a ABIN ela era dirigida, inclusive, por Alexandre Ramagem, que é hoje deputado federal. Inclusive, no inquérito da tentativa de golpe, esse inquérito da ABIN paralela é citado, porque ali no inquérito da tentativa de golpe, a Polícia Federal aponta aqueles 6 núcleos de atuação da organização criminosa, e um desses núcleos é exatamente o núcleo de inteligência, onde se insere ali a chamada ABIN paralela, como ficou conhecido esse caso. No caso ali do inquérito sobre a PRF, a Polícia Federal apura aí o uso político da Polícia Rodoviária Federal na época da gestão de Jair Bolsonaro, na interferência das eleições, do segundo turno das eleições ali de 2022. Esse caso é específico com relação àquelas blitz que aconteceram no segundo dia do segundo turno das eleições por parte da PRF em estradas, a mando do então diretor-geral, Silvinei Vasquez, que inclusive ficou preso por conta disso. O blitz que teria ali um motivo específico, que era de atrapalhar, prejudicar o deslocamento de eleitores do então presidente Lula para chegar às urnas, aos locais de votação. Silvinei Vasquez hoje, ele usa tornozeleira eletrônica, ele já foi indiciado, nesse inquérito, Soraya, ele e também o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Anderson Torres também ficou por um tempo preso por conta de todas as investigações investigações relacionadas a ele. A Polícia Federal entregou um relatório prévio, um relatório parcial para o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito, em agosto. E lá em agosto ele indiciou Silvinei Vasquez e Anderson Torres, que era o ministro da Justiça lá na época. Então agora, ainda nesse ano, esses dois inquéritos, 2 relatórios vão ser concluídos, vão ser repassados para o ministro Alexandre de Moraes, que vai analisar e depois tem que entregar ali para a Procuradoria-Geral da República. Paulo Gonet, o procurador, só lembrando, já tem 3 inquéritos nas mãos envolvendo o ex-governo de Jair Bolsonaro. Nos 3, Jair Bolsonaro é indiciado. Além da tentativa de golpe, ele também tem ali para analisar o inquérito sobre a fraude de vacinas e o inquérito sobre as joias sauditas, a venda legal de joias sauditas que tinham sido presenteadas ao Brasil e acabaram sendo vendidas por auxiliares de Jair Bolsonaro. Ele pretende entregar toda a sua análise aí, se denunciando ou não os indiciados no ano que vem, e ele pretende entregar isso tudo ao mesmo tempo. Soraya. Obrigada, Janaína, pelas suas informações. Assunto para a gente debater aqui com os nossos comentaristas. A gente falava há pouco da relação um pouco desgastada entre os poderes, mas na visão de Andrei Rodrigues, melhor dizendo, em relação às Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, Marinha, a relação entre os comandos está tudo bem e, nas palavras dele, de alto nível e também harmoniosa. Acácio, como que você vê essa declaração de Andrei? Neste momento, o diretor-geral da Polícia Federal cumpre o seu papel institucional e ele não poderia ter um posicionamento diferente. Até porque a Polícia Federal, a rigor, tem autonomia suficiente para conduzir todos os seus inquéritos, para conduzir todas as suas investigações. Inclusive, tal fato foi reafirmado ontem em entrevista pelo ministro Lewandowski. E também a Polícia Federal, como as Forças Armadas, são instituições que compõem a nossa República e, obviamente, elas devem conviver de forma harmônica. Mas eu acho que essa harmonia
neste momento, uma harmonia institucional. Quando este inquérito chegar a um resultado e quando forem indiciados, eventualmente, pessoas integrantes destas forças que tenham cometido crimes, essa harmonia talvez não seja tão simples. Essa equação, a manutenção destas circunstâncias, talvez não seja tão simples. Resta saber quem serão os eventuais indiciados, quem serão os eventuais acusados, para aí sim nós afirmarmos qual será o tamanho da ruptura institucional. Como que você vê essa ruptura, então, Segré? Pode ser, de fato, um risco para a Polícia Federal, especialmente em casos sensíveis como esse? Não sei se é um risco, porque ele tem autonomia, a Polícia Federal tem autonomia para fazer, ele está fazendo o trabalho dele. Devemos lembrar que após uma investigação da PF, da Polícia Federal, tem um indiciamento. Esse indiciamento não está dizendo que ninguém é culpado. Aliás, ninguém é réu, até que a Justiça acate isso. Quando a PGR pega o processo, depois de uma denúncia da PF que entrega o seu relatório, se a PGR, a Procuradoria-Geral da República, entende que tem indício suficiente, ele acata isso e, a partir desse momento, passam a ser denunciados. E logo depois, quando a Justiça pega isso e aceita a denúncia, então eles passam a ser réus. Até que isso aconteça, estamos numa fase de suposição. A PF indica as suas provas ou semiprovas ou indícios desses delitos eventuais e até aí todo mundo está sendo investigado. A partir do momento, e concordo com a Cássio, que isso vire um réu, aí eu acho que essa harmonia pode não ser tão harmoniosa assim como parece hoje. Inclusive, como a Janaína traz, né, ele fala que não houve nenhuma questão política que obstasse às medidas que nós deveríamos tomar. Tanto que há, pela primeira vez na história do Brasil, um general preso. E aí, Pipeno? E aí que a Polícia Federal é uma excelente corporação, uma corporação acima de qualquer suspeita, embora no passado, e não faz tanto tempo assim, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, no dia em que renunciou ao cargo, no dia em que ele saiu atirando contra o governo, no foco das acusações dele contra o governo que ele deixava, estavam exatamente tentativas de interferência na Polícia Federal. Mas é uma excelente corporação. E quem tem, sim, explicações a dar, nesse caso, não é a Polícia Federal, não. Ela está fazendo e muito bem. Por sinal, a obrigação dela de investigar e de apontar suspeitos. Quem tem obrigações a dar, sim, são as Forças Armadas. Porque parte delas agiu como uma incubadora de golpistas. Não fosse assim, os acampamentos não teriam se hospedado na frente de vários quartéis e unidades aí do Exército por mais ou menos 70 dias, com a conivência daqueles chefes militares. Então, eles, entre outros, têm que explicar por que aquilo foi permitido. Fora todos esses que foram apontados aí pelo tenente-coronel Malcide, por outros presos suspeitos, e principalmente pelos próprios chefes militares que apontaram, sim, a existência de documentos indicando tentativa de golpe, ou pelo menos de aliciamento deles para que participassem dessa aventura toda. Zé, pode falar. Não houve permissão, né? Os manifestantes, democraticamente, ficaram em frente, né? Em frente não é dentro das unidades militares, e do outro lado da rua, ou seja, um local onde as Forças Armadas não administram. Quem administra é a Prefeitura e o Estado. Não houve permissão, eu sei muito bem disso, vi comandantes incomodados com aquela situação, mas se houvesse um pedido de retirada, eu acredito que sim. Mas naquele momento os comandantes, era um fato inusitado, entenderam que se tratava de uma manifestação democrática e a coisa foi se evoluindo de uma forma que chegou a um ponto que não dava mais para a polícia chegar e retirar todo mundo, como retirou no final, quando aí já era um novo governo, daquela forma levando todos para um estádio e tal. A situação não pode simplificar uma situação tão complexa assim, viu, Pipeno? Só trazer mais um complemento, pode falar... Não, claro, Zé, são vários os relatos, eu já li muitos deles, de
integrantes, inclusive, do policiamento do Distrito Federal e de outros militares entrando lá para tentar desmobilizar esses agrupamentos, esses acampamentos. E comandantes disseram que eram, sim, eles estavam obedecendo ordens superiores para não desmobilizar aquilo. E, inclusive, alguns citaram o próprio presidente da República. Eu faço o meu testemunho. Eu conversei com comandantes que estavam incomodados, dizendo, olha, como é que eu vou fazer? Isso aí seria um trabalho da polícia local, da polícia de Minas, no caso lá da Rajagabalha. Aqui, no caso, é a polícia local que faz essa retirada, não é o Exército Aeronáutico. Mas, num certo momento, houve uma aceitação, achando que se tratava de uma manifestação, digamos assim, democrática. Mas o que eu queria falar aqui é sobre outra situação. O Gilvan da Federal, que é policial federal, durante o depoimento de Ricardo Lewandowski, ele fez uma acusação muito pesada, dizendo que antes a Polícia Federal era independente, que agora a Polícia Federal é petista, que a Polícia Federal é um órgão de governo. Não é bem assim, não houve mudança dos integrantes da Polícia Federal, é a mesma Polícia Federal que fez todas as operações e que está agora. Houve troca do comando e há, naturalmente, uma certa mudança no jeitão da Polícia Federal. Veja bem que nesta última investigação, nesse último inquérito, a gente começou a falar desse inquérito aí do caso da BIM Paralelo, é preciso acabar com isso. São tantos inquéritos que até confundem e se juntam no inquérito guarda-chuva no Supremo Tribunal Federal. Isso está errado, isso é no mínimo inusitado. Não se pode ter tantos inquéritos assim, abertos ao mesmo tempo, fazendo uma investigação geral. Tá? Isso está errado, isso é no mínimo inusual. Quanto à independência da Polícia Federal, eu acredito que sim. É tal a independência que um delegado que trabalha numa mesa aqui não sabe o que o outro delegado está investigando ou abrindo inquérito ali do vizinho do outro lado. Então, a Polícia Federal tem sim autonomia para investigar. O ministro só controla administrativamente a Polícia Federal. Nas investigações, o delegado é o senhor do inquérito. Ontem mesmo a gente trouxe aqui, né, a fala do próprio ministro da Justiça, rebatendo algumas críticas, né, e declarações de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que há uma suposta perseguição e direcionamento de ações da Polícia Federal contra opositores do presidente Lula. Eu queria só trazer mais um adendo a respeito do diretor-geral da PF, rebatendo críticas de Arthur Lira, também por indiciamento de alguns deputados. Ele diz o seguinte: não há imunidade absoluta para cometer crimes. Ele afirma que é preciso separar o que é liberdade de expressão e diz que não há direito absoluto. Só um giro rápido entre vocês aqui, começando pelo Acácio. A Constituição, Soraya, no artigo 58, salvo engano, dispõe sobre determinadas prerrogativas e imunidades dos parlamentares. E uma delas diz respeito à não criminalização, à não punição dos parlamentares por suas opiniões, palavras e votos. Mas esta prerrogativa funciona da mesma forma que todos os outros direitos no nosso ordenamento jurídico. E não há direitos absolutos no nosso ordenamento jurídico. Então, os parlamentares que extrapolem as suas prerrogativas, obviamente, precisam ser punidos. Da mesma forma que ministros, quando extrapolem as suas prerrogativas, precisam ser punidos, e da mesma forma que todos nós, quando cometemos um ilícito, somos merecedores de punição. Então, bem age o ministro Lewandowski ao afirmar que não existem direitos absolutos no nosso ordenamento, especialmente não existem imunidades absolutas no nosso ordenamento jurídico. Segredo. Eu puxei agora há pouco para não errar nenhuma vírgula. É o artigo 53. E diz assim: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. E aí menciona qual é o propósito dessa lei. É uma garantia institucional deferida ao Congresso Nacional e o congressista isoladamente considerado não tem sobre ela qualquer poder de disposição. A imunidade parlamentar material
só protege o congressista nos atos, palavras e opiniões e votos proferidos no exercício do ofício congressual. Então, ele está... Se criticar alguém, se ofender alguém, se tiver alguma questão de injúria, calúnia, o que seja, é a lei. Mas não pode ser pelo que ele fala que tenha uma atitude da PF, nesse caso, indiciando alguém pela fala que ele cometeu, dentro do seu mandato. Está errada a Polícia Federal nesse caso. Está errada para você também, Piperno, a Polícia Federal? Eu vou pegar algo que o Acácio disse que eu acho muito pertinente e fundamental nisso. Não há imunidade absoluta. O ministro Lewandowski citou, inclusive, esse artigo que o Segré acabou de ler, e ele lembrou que o STF mudou o entendimento sobre esse artigo, se não estou enganado, em 2016. Ele cita lá o momento, o ano e tal, inclusive ele corrigiu o deputado naquele momento. Ele diz que o parlamentar, ele continua inviolável, tal, menos para situações de calúnia e difamação. O ministro Lewandowski falou isso. Zé? Olha, esse artigo, Segré, para chegar a esse texto aí que você leu muito bem, ele foi emendado 7 vezes. Então, assim, é verdade, nenhum direito é absoluto. O direito à vida pode ser quebrado, por exemplo, em caso de defesa própria, defesa de terceiro, pode-se matar alguém em defesa, em autodefesa ou defesa de alguém, para você ter uma ideia, direito à vida. O direito à liberdade, que é um direito fundamental da Constituição, ele vamos dizer assim, quebrado quando alguém pratica um crime e vai para a cadeia. Fica sem a liberdade, para você ter uma ideia. Mas esse artigo 53, ele foi emendado 7 vezes para chegar a este. Eu me lembro exatamente do debate da Cidinha Campos, quando discutiram um dia inteiro para incluir o quaisquer, para deixar claro. Daqui a pouco tem que aprovar uma emenda dizendo, olha, o artigo 35 da Constituição está em vigência. Então, assim, é a vontade do legislador. Aí não há como discutir. O poder do Congresso Nacional é legislar. E houve legislação insistente nesse artigo 53. Diminuíram, aumentaram a imunidade parlamentar, mas concluíram que a imunidade é só quanto a voto. Por que o voto? Me explicaram. Porque você pode votar um projeto e provocar um prejuízo de milhões em um setor e você ser responsabilizado pelo voto, não pode. Então, ali, colocar o voto e a opinião.